Bem-vindos a mais uma aula. Hoje daremos andamento ao capítulo 13, o campo magnético, ímãs e o campo magnético da Terra. Na próxima aula falaremos sobre as fontes de campo magnético, as fontes artificiais. São os eletroímãs. Vamos começar. Magnetismo. Há séculos, a humanidade já conhecia o efeito do magnetismo. Algumas pedras eram capazes de atrair outras pedras iguais e alguns pedaços de ferro. Essa observação foi feita na província grega da Magnésia, atual Turquia. O homem já observava naquela época, há séculos atrás, esse fenômeno. Portanto, essas pedras receberam o nome de magnetita e o fenômeno ficou conhecido como magnetismo, justamente por conta do nome da região da Magnésia. Magnetismo, o efeito que ocorre na região da Magnésia. E qual é o efeito? Atração de pedras similares. E dessas pedras com o ferro. Aqui eu tenho uma foto que eu retirei do Museu Albert Einstein e ele mostra um minério de magnetita. O que se sabe é que o minério da magnetita é formado por um óxido de ferro. Eles foram primeiramente empregados na bússola já no século XII pelos chineses, quando eles se lançaram nas grandes navegações. Esses ímãs naturais, eles ganharam suas propriedades em razão do resfriamento que ocorreu ao longo da história da Terra. Como assim? Eles são de origem magmática, vulcânica. Então imagina, o material era expelido em razão do tectonismo, em razão do magma, que saía pelos vulcões, e conforme eles desciam, eles iam resfriando. Ao atingirem uma temperatura que é conhecida como temperatura Curie, o ponto Curie, eles começavam a resfriar sob a intensa orientação do campo magnético da Terra. E eles acabaram gravando esse campo magnético no seu interior. Bom, a formação desses ímãs naturais se repetiu várias vezes ao longo da história da humanidade. Tá? E eles acabaram ficando com a assinatura do campo da época em que eles foram formados. Por essa razão, hoje nós temos a informação da direção do campo magnético em cada período da Terra. Posso dizer então que a magnetita é um ímã fóssil, porque ele mostra como era o campo magnético na época em que ele foi formado. Propriedades dos ímãs. Primeiro, todo ímã possui dois polos, um polo norte e um polo sul. Qual é a evidência disso? Se nós pegarmos um ímã e aproximarmos ele de polo e malha de ferro, nós vamos observar a atração ocorrendo. Mas a maior concentração de limalha vai se dar nas extremidades do ímã. Essa figura aqui que eu apresento para vocês, ela demonstra mais ou menos isso. Então existem sim polos específicos nas extremidades dos ímãs. Quando um ímã é suspenso pelo seu centro de gravidade, ele sempre vai se orientar na direção sul-norte geográfica do lugar onde ele se encontra. A extremidade que aponta para a orientação do norte geográfico recebeu o nome de polo norte. E a extremidade que aponta para o sul geográfico recebeu o nome de polo sul. Vejam essa figura. Eu tenho um fio que está preso ao ímã no seu centro de gravidade. Quando eu libero o ímã, ele vai girar procurando justamente essa orientação sul-norte geográfica da Terra, ou norte-sul geográfica da Terra. A terceira propriedade. Quando colocado próximo de outro ímã, ambos podem se atrair ou repelir, dependendo da posição que se encontram. Observem essa figura que eu tirei do site Só Física. Vejam, polos iguais se repelem, polos diferentes se atraem. Outra coisa importantíssima,
Os polos dos ímãs são inseparáveis. Esse princípio ficou conhecido como o princípio da inseparabilidade dos polos magnéticos. Se um ímã for partido, cada pedaço terá os seus próprios polo norte e polo sul. Observe, eu parti o ímã maior em duas partes, formei outros dois ímãs. Parti cada um deles, formei outros dois, e assim sucessivamente. A ruptura de um ímã sempre dará origem a outros ímãs, outros dipolos magnéticos. Jamais conseguiremos provocar a separação desses polos. Se continuarmos a dividir o ímã, chegaremos ao átomo que constitui o material. Cada átomo desse material possui propriedades magnéticas. Esses átomos se reúnem em conjuntos, chamados de ímãs elementares ou domínios magnéticos. Observe, cada dipolo dentro desse ímã maior, que está representado pelo retângulo grande, é considerado um ímã elementar. Mas domínios magnéticos, vamos explicar melhor o que seria isso. As propriedades magnéticas do átomo são produzidas por movimento de elétrons. E esse movimento se dá em torno do núcleo atômico, seria um movimento de translação, e em torno do seu próprio eixo, seria uma rotação. Esse movimento em torno do próprio eixo é um momento angular orbital, que é conhecido como spin. As propriedades magnéticas, portanto, se relacionam a ambos os tipos de movimentos eletrônicos. Porém, o magnetismo parece originar-se mais basicamente do spin dos elétrons. Cada elétron que gira sobre si mesmo atua como um pequeno ímã permanente. Os spins opostos são identificados com os sinais de mais e menos. Ou seja, o mais ele tem um valor de 1 meio positivo e o menos, menos 1 meio. Um polo para cima e outro polo para baixo. Nos átomos com camadas eletrônicas preenchidas, o número desses spins eletrônicos alinhados numa direção é igual ao número dos spins alinhados em direção oposta, emparelhados. Logo, eles produzem um momento magnético nulo. Já nos átomos com camadas eletrônicas incompletas, o número de spins eletrônicos alinhados numa direção é maior do que o número de spins eletrônicos alinhados na direção oposta, ou seja, não emparelhados. Logo, esses átomos têm um momento magnético diferente de zero, ou seja, não é nulo. Apresenta-se ali um campo magnético próprio, um momento magnético próprio, perdão. Observe a figura. Vejam na figura à esquerda, a figura A. Eu tenho os elétrons se movendo em sentidos opostos. Isso gera spins opostos que se anulam. Eu tenho então os elétrons emparelhados. No outro lado, eu tenho o elétron não emparelhado, um único sentido. No interior dos materiais, portanto, existem regiões na qual os elétrons possuem um emparelhamento padrão, ou seja, os spins sempre terão a mesma orientação. Essas regiões que apresentam os spins alinhados são chamadas de domínios magnéticos. Vejam aqui a figura. À esquerda, eu tenho esses domínios magnéticos orientados aleatoriamente. Pessoal, eu tirei essa figura do livro do Kazuhito Fuki. É o livro que vocês usam no ensino médio, tá certo? Agora observem. Cada domínio magnético está orientado em uma direção diversa da outra. Se eu aplico um intenso campo magnético externo, eu consigo colocar todos esses momentos alinhados. Eu consigo colocar todos esses domínios alinhados. Então, um material que antes não apresentava propriedades magnéticas passa a apresentar propriedades magnéticas. Então, mas como magnetizar um material? Ora, eu posso aproximar um material ferromagnético de um campo magnético. Isso é chamado magnetização por indução. Imagine um prego. Eu aproximo um ímã do prego. Esse ímã, ao se aproximar do prego, vai induzir nele um campo magnético. Ou seja, se eu pegar o prego e tentar aproximar de outro metal, ele vai atrair. Mas se eu afastar o ímã, esse campo magnético vai acabar. Ou seja, os domínios magnéticos do prego vão voltar a ficar desorientados. É uma magnetização temporária. Tá certo? Então, a magnetização por indução ela é temporária. Eu forço os domínios magnéticos, por exemplo, do prego a se alinharem, ele passa a atrair materiais ferromagnéticos. Mas se eu afasto o ímã, ele perde esse magnetismo. Eu tenho também uma magnetização por meio da fricção. É a imantação. Então, imagine, eu pego um ferro, um prego, e eu faço um movimento constante num único sentido do prego sendo atritado no ímã.
o prego será imantado, tornando-se o quê? Um ímã permanente. Veja, eu tenho que fazer esse movimento repetidamente, sempre na mesma orientação, justamente para alinhar os domínios magnéticos do metal, do ferro. Essa imantação, ela já é uma imantação, já é uma magnetização permanente. E nós temos um terceiro método, que é por meio de uma corrente elétrica. São os eletroímãs. Tá? Ørsted percebeu a relação que havia entre corrente elétrica e magnetismo. Se eu enrolar um condutor elétrico ao longo de um prego e aplicar nos terminais desse condutor uma diferença de potencial, uma corrente elétrica começará a percorrer o condutor que está enrolado. E esse movimento ordenado de carga elétrica dará origem ao campo magnético do meu prego. Bacana? Pessoal, podem ocorrer também processos industriais de magnetização. Alguns deles podem ser feitos por meio do aquecimento do material até o ponto Curie. Tá? E quando o material atinge o ponto Curie, aplica-se um intenso campo magnético. Aí deixa o material esfriar na presença desse campo magnético. Com essa ação, eu vou deixar os domínios magnéticos do material que foi aquecido sempre alinhados. Então eu tenho uma magnetização. É o que acontece, por exemplo, naturalmente com a magnetita. Tá? Existem outros processos industriais também que tornam os ímãs artificiais muito fortes. Tá? Eu não falei antes, mas nós temos a magnetita como um ímã natural, mas nós também temos ímãs artificiais fortíssimos, como o neodímio, ímãs feitos com metais de terras raras, ligas metálicas que são constituídas por ferro, cobalto, níquel, enfim. Existem outros ímãs artificiais que apresentam intensos campos magnéticos. Eu tenho alguns ímãs no meu armário lá na escola que eles apresentam uma intensidade magnética tão grande, um campo magnético tão grande, que até para você conseguir desgrudar um ímã do outro é difícil. Umas observaçõezinhas interessantes aqui. A magnetização depende das propriedades intrínsecas do material. Momento angular orbital dos elétrons, que é o spin, e a estabilidade externa. É uma propriedade macroscópica, ou seja, eu posso fazer com que as propriedades magnéticas deixem de existir se eu aquecer um material acima da temperatura Curie. Agora também pode acontecer de uma colisão mecânica, um impacto mecânico, desorientar os domínios magnéticos, e o material também vai perder as suas propriedades magnéticas. As diferentes formas de magnetismo e o ponto Curie. Bem, a rigor não existe material magnético. Existem materiais ferromagnéticos, paramagnéticos, diamagnéticos e antiferromagnéticos e ferrimagnéticos. Vamos ver um pouquinho de cada um deles. Os ferros magnéticos é o que nós costumamos chamar de material magnético. Esses materiais são atraídos por ímãs. Se eles forem colocados sob a ação de um campo magnético externo, os corpos desses materiais se tornam ímãs também. As substâncias ferromagnéticas mantêm os spins dos seus elétrons sempre alinhados, mesmo que elas sejam retiradas da influência do campo magnético externo. Isso é diferente do que ocorre com os materiais paramagnéticos. Bom, a temperatura limite para que esses materiais se mantenham ferromagnéticos é a temperatura Curie. Eu citei ela antes, e essa temperatura é chamada assim em homenagem a Pierre Curie. Tá? Ele descobriu esse ponto, essa temperatura. Bem, acima dessa temperatura, esses materiais se tornam paramagnéticos. Eu falei isso agorinha. Materiais paramagnéticos também são atraídos por ímãs, mas de forma mais fraca. Além dos materiais ferromagnéticos em temperatura acima do ponto Curie, são paramagnéticos o paládio, a platina, o sódio, o potássio e algumas ligas de ferro. Nesses materiais, os orbitais são incompletos, por exemplo, os metais de transição, e os momentos dos spins resultantes podem ser alinhados ligeiramente de modo a produzir uma magnetização induzida paralela ao campo aplicado. Temos também os diamagnéticos. São materiais que são repelidos pelos ímãs, qualquer que seja o polo que o aproxime. É um efeito fraco que ocorre, por exemplo, na prata e no bismuto. Embora exista em toda a espécie de matéria de forma praticamente imperceptível. Olha só que interessante. Nos supercondutores, existe um fenômeno característico chamado de diamagnetismo perfeito. Esse efeito faz com que os ímãs flutuem sobre alguns supercondutores. Nesses materiais, o campo magnético gerado pelo ímã faz com que o movimento orbital desses elétrons se altere. Como se uma corrente elétrica estivesse passando pelo material e assim gerando um outro campo magnético.
esse campo se alinha em direção oposta ao do campo indutor, no caso do ímã, né? E isso causa repulsão. Isto é o diamagnetismo. Imagine, se o movimento do elétron em torno do núcleo fosse o único que existisse no átomo, praticamente todas as substâncias seriam diamagnéticas. E o antiferromagnetismo e ferrimagnetismo? São propriedades semelhantes, tá? Mas a natureza delas é bem mais complexa. Exemplos desses materiais, o cromo, o manganês e particularmente a ferrita, uma substância constituída por materiais ferromagnéticos e diversos óxidos de níquel, cobalto, zinco e outros. Essa propriedade permite dar ao material formas de magnetização previamente projetadas para a constituição de componentes eletrônicos específicos. Bem, o campo magnético da Terra. O nosso planeta ele é dividido em crosta, manto, núcleo externo e interno. Vamos nos atentar para o núcleo interno e externo. O núcleo interno ele é constituído de ferro, níquel e outros metais, em estado sólido, mas superaquecido. E o núcleo externo é constituído também por os mesmos metais, mas em estado líquido. Tá certo? Acredita-se que ainda existam fragilidades quanto a essa teoria, mas o nosso geomagnetismo ele é produzido por correntes elétricas criadas pelo atrito produzido pelo movimento do núcleo externo em relação ao núcleo interno. Essa teoria é a teoria do dínamo, e ela é a mais aceita sobre a origem do magnetismo, mas ainda existem algumas arestas que precisam ser aparadas dentro dessa teoria. Olha só, os estudos mostram que o núcleo interno ele pode estar girando em sentido oposto, ou seja, no sentido do leste. E essa orientação estabelece um movimento que gera uma força magnética, fazendo com que o núcleo externo, composto de metal líquido, especialmente o ferro e o níquel, mova-se em sentido contrário, levando consigo o restante da Terra. Dentro da teoria do dínamo, o que importa é que o movimento entre o núcleo interno e o núcleo externo, esse núcleo externo ele pode se mover por questões várias. Tá? O que se sabe é que o núcleo interno ele gira. E isso funciona como se fosse um motor para o movimento de todo o núcleo externo e do planeta Terra. E esse movimento relativo do núcleo externo em relação ao núcleo interno pode gerar correntes elétricas que são justamente a causa do magnetismo terrestre. Lembrando que, para se produzir um campo magnético, há a necessidade de movimento de elétrons. E a corrente elétrica é um movimento de elétrons. E quais fatores mantêm o nosso núcleo externo aquecido? Bem, há algumas teorias que explicam a manutenção da temperatura do núcleo da Terra. Essas teorias elas estabelecem uma relação entre decaimentos radioativos que ocorrem no interior do planeta. 50% da manutenção da temperatura do nosso planeta é decorrente desse decaimento radioativo. Quais elementos químicos existem no manto que possuem decaimento radioativo? Urânio, tório e, em menor quantidade, o potássio. Vejam só, o núcleo atômico desses elementos é instável. Isso significa que a qualquer momento eles podem se romper e quebrar em mais de um pedaço, liberando energia. Sempre que ocorre um decaimento, há liberação de calor. Mas por que o núcleo se mantém aquecido? Além desses decaimentos ocorrerem há milhares de anos, o aquecimento do magma se mantém porque o interior rochoso da Terra não é muito bom em conduzir calor. Essa energia emitida é absorvida pelas rochas na vizinhança, e como a rocha é um mau condutor de calor, uma quantidade relativamente pequena de energia é suficiente para aquecê-la e levá-la ao ponto de fusão. Pessoal, também existe uma teoria que diz que há uma fricção entre os materiais do núcleo em razão da gravidade, e friccionar produz calor também. Observação. O magnetismo ocorre em todo o universo. Nosso Sol e demais planetas do Sistema Solar apresentam campos magnéticos, inclusive os gigantes gasosos. Entretanto, cada campo magnético apresenta origens diferentes e mais complexas. Por exemplo, a magnetosfera é a região ao redor do planeta que surge em razão da interação do campo magnético gerado pelo planeta e da radiação e ventos solares que são emitidos pelo Sol. Mas vejam, alguns campos magnéticos são originados pelo próprio planeta. Então a magnetosfera ela é intrínseca, ela é produzida pela interação do campo magnético do planeta e dos ventos solares. Mas existem magnetosferas formadas de forma induzida, ou seja, os ventos solares interagindo com a ionosfera do planeta produzem essa magnetosfera. Como sabemos, então, o campo magnético está presente em vários objetos astronômicos e sua origem decorre de fluxos turbulentos de plasma
ou de líquidos condutores. Quando eu falo de líquidos condutores, por exemplo, o nosso núcleo externo, ele é um fluido produzido por metais derretidos, então ele é um fluido condutor. Mas e no caso dos planetas gasosos, onde não há aquecimento? Como eu disse na nossa live, não há um campo magnético em Júpiter produzido por uma atividade magmática, por um aquecimento. Dando uma pesquisada, depois de nós termos conversado e ter conjecturado na live, eu descobri algumas coisas bem interessantes. Por exemplo, vamos falar de Júpiter. Existem vários motivos para haver um campo magnético em Júpiter. E o campo magnético em Júpiter, por exemplo, ele é muito mais intenso que o da Terra. Olha o tamanho do planeta. Mas vejam, o que nós temos no núcleo do planeta Júpiter? Nós temos rocha e hidrogênio. Mas nós temos um hidrogênio submetido a uma elevadíssima pressão. Os cientistas chamam esse hidrogênio de hidrogênio líquido metálico. Ele conduz eletricidade. Olha que interessante. Os campos magnéticos podem ser produzidos por líquidos condutores, e o hidrogênio no interior do planeta Júpiter, é um líquido condutor. E em razão da pressão, materiais provenientes do núcleo rochoso do gelo também podem se dissolver nesse hidrogênio líquido. Por alguma razão, há um fluxo turbulento desse fluido no interior de Júpiter, e isso é responsável por produzir um campo magnético. Além, é claro, de outras interações provenientes justamente da interação dos ventos solares com a atmosfera do planeta. Tá? Então, sim, existem campos magnéticos em praticamente todos os planetas do Sistema Solar. Marte, por exemplo, ele tem um resquício. Vênus tem uma magnetosfera produzida por indução. Né? E os planetas gasosos também possuem um campo magnético, mas não é produzido por um aquecimento. É produzido justamente por um fluxo turbulento de líquido condutor no interior do planeta. Pessoal, são teorias, ainda estão em estudos. Tá certo? Bom, e qual é a importância do campo magnético terrestre? Deem uma olhada nessa figura que eu tirei da revista Veja. Né? A magnetosfera sendo formada da interação dos ventos solares e do nosso campo magnético. Bem, o vento solar é uma corrente de partículas eletrizadas da coroa solar, é plasma carregado de prótons e elétrons oriundos da estrela, e o campo magnético terrestre protege a Terra dos ventos solares e dessas explosões solares. Se não houvesse o campo magnético da Terra, esses ventos solares varreriam a nossa atmosfera. Então, em pouco tempo, quando eu falo pouco tempo, são milhares de anos, é claro, nós perderíamos a nossa atmosfera. E seria difícil manter a vida no nosso planeta. Né? A tempestade magnética também tem origem da interação entre os ventos solares e a magnetosfera do nosso planeta. Pessoal, as auroras boreal e austral também surgem dessa interação. Ondas de plasma resultante de tempestades solares viajam pelo espaço e interagem com o campo magnético da Terra e com a atmosfera da Terra, formando aquela beleza de imagem nos polos do nosso planeta. Né? Bom, tá aí. O campo magnético formado pela Terra tem essa característica. Primeira coisa, é convencionado que as linhas de campo magnético, que falaremos no próximo vídeo, elas saem do polo norte e entram no polo sul. Mas vejam, pela figura, há uma peculiaridade aqui. O que nós chamamos de polo norte geográfico é, na verdade, o polo sul magnético. E aquilo que nós chamamos de polo sul geográfico é, na verdade, o nosso polo magnético. Então vejam, por convenção, o polo sul magnético equivale ao polo norte geográfico. E o polo norte magnético equivale ao sul geográfico. Ora, professor, mas por que isso? Pessoal, vamos imaginar. A bússola sempre se orienta no sentido sul-norte, ou seja, uma ponta sempre aponta para o norte geográfico e a outra para o sul geográfico. Nós vimos que polos iguais se repelem. Se a ponta da bússola sempre aponta para o norte geográfico, é porque então na Terra o norte geográfico se trata de um sul magnético e vice-versa. Agora vejam só, uma coisa importante. Existe uma declinação entre o polo sul magnético, a orientação polo norte, polo sul magnético e o eixo de rotação da Terra. Bem, pessoal, essa inclinação é de aproximadamente 11 graus em relação ao eixo da rotação do planeta. Bem, chegamos ao final dessa primeira parte. Né? Ficou um pouquinho longo, mas era algo que eu precisava trazer para vocês, para a gente discutir. Né? E na próxima aula falaremos sobre as fontes de campo magnético. Obrigado pela presença e até a próxima.